Oi, eu sou o Cypher e, mesmo depois de meses da sua estreia, Rasbin Hotel ainda tem muita coisa pra gente falar a respeito. Tem tanta coisa dentro desse mundo que é tão complexo e desenvolvido, especialmente se você considerar que isso é originalmente um desenho indie criado simplesmente pela paixão de uma pessoa que gosta de animar. Cheios de detalhes minuciosos e com carinho pra gente ficar analisando, e melhor ainda, personagens pra gente falar a respeito. E hoje eu queria falar sobre mais um personagem que é muito amado pela fandom junto com o Serpentius e o Alastor. Um personagem que também tem relação com os Vs e que tem muito destaque durante a série inteira. O nosso querido fanboy menino aranhudo, sapequinha, Angel Dust. Primeiro de tudo, quando você passa um tempo na internet, você começa a perceber alguns padrões que costumam se repetir por aqui. Desde vídeos de animais fofos sempre se darem bem, sempre que um mistério aparece por aqui, a mente coletiva da internet decide se juntar para resolver isso em segundos. Se a mente coletiva decide descobrir alguma coisa, ela vai sem nenhum problema e eu não tô nem brincando. Nada que saia do Twitter acaba bem e mais uma infinidade de coisas. Todas coisas que se repetem constantemente e são bem habituais para quem passa bastante tempo pela internet. E um desses padrões, que é muito comum, mas também é muito inofensivo, felizmente, cai bem no tipo de personagem que costuma fazer sucesso quando uma série, um programa ou um filme ganha popularidade. Isso vai desde o arquétipo do personagem misterioso que só usa preto, é seriamente sério, perdeu as emoções num acidente trágico no passado e é sério, muito poderoso e sério, até o arquétipo do personagem super inteligente, mas que não tem nenhum tipo de habilidade social e sempre faz merda. Ou então como esquecer o clássico personagem arrombado assumido. E mais uma lista infinita de outros arquétipos que se eu fosse ficar citando aqui, eu não iria terminar esse vídeo. E um arquétipo que cai muito nas graças da internet é aquele tipo de personagem politicamente incorreto que só fala merda, independente de estar certo ou errado. Mas quando precisa fazer o certo para ajudar as pessoas que ele gosta, ele vai fazer sem pensar duas vezes. Esse que é justamente o arquétipo do menino Angel Dust, que apesar de ser esse personagem super excêntrico e que gosta de provocar os outros, ao mesmo tempo é absurdamente leal e admirável quando se trata de pessoas com quem ele se importa. Como a gente tem a oportunidade de ver em todos os 8 episódios da primeira temporada de Rasbin, é claro que ele teve bastante tempo para poder se desenvolver e se mostrar até literalmente. E por isso a gente já teve a oportunidade de ver o que provavelmente é o maior problema que o personagem do Angel vai ter que lidar com durante toda a série. Essa que é a questão do seu trabalho. Como eu comentei no meu vídeo do Alastor, olha o vizinho, o Angel trabalha no cenário de filmes adultos, sendo uma grande estrela no ramo e até agora o único que a gente ouviu falar a respeito. E como ele é esse personagem carnal e provocativo que toda hora oferece os seus serviços para homens perigosos, ou qualquer um que passe pelo hotel, pra falar a verdade, mesmo que seja só pela zoeira de ver a reação que eles teriam, e que também vive falando besteira o tempo todo e provocando os outros, dá pra imaginar que esse seria um ramo que ele gosta muito de trabalhar e com o qual ele se identifica imensamente. Mas como é mostrado pra gente no episódio 4, por mais que ele goste de participar desse tipo de coisa e goste desse tipo de entretenimento, ele detesta o seu trabalho. Aviso de gatilho, se o assunto de abuso te deixar desconfortável, pula pro tempo que tá aparecendo na tela. E boa parte do ódio que ele nutre pelo trabalho dele, se não todo pra falar a verdade, nasce do seu chefe e dono, Valentino. Esse que toda hora abusa do Angel de literalmente todas as formas possíveis. Ele bate no Angel, se força em cima dele mesmo depois de receber vários nãos, monta 345 triplex na cabeça do coitado ameaçando ele e as pessoas com quem ele se importa, e toda hora relembrando o Angel sobre o contrato que ele assinou vendendo a própria alma pro Val. Tudo pra deixar o nosso coitado o mais desconfortável e afetado possível. De ponta a ponta, ele é uma pessoa horrível. E como a gente vê ainda no episódio 4, nos últimos tempos essa situação só tá piorando. Muito pelo Val ter decidido começar a pegar mais pesado com o Angel durante as gravações, tanto na carga horária que ele tem que fazer, quanto com a quantidade de cenas mais exigentes que ele é obrigado a gravar. O que deixa o Angel totalmente exausto e dolorido. E isso obviamente tem raízes no fato do Angel ter saído dos estúdios pra ir morar no hotel da Charlie. E do jeito que as coisas estão indo, dá pra facilmente presumir que só vai piorar daqui pra frente, principalmente depois que o Angel decidiu se impor contra o Valentino. E finalmente mandar ele a merda em um clube de strip depois dele ter sido abusivo como sempre, só que dessa vez, fora de um estúdio e na frente das pessoas com quem ele se importa. Dessa vez, um passo muito longe, porque além de humilhar o Angel, ele também agiu como um perigo pra Nifty. Só um parênteses aqui, vamos ser bem honestos, a Nifty é muito mais um perigo pro Val do que o contrário. Se em algum momento o reencontro dos dois acontecer, ele provavelmente vai estar se cagando. Tanto por ela ter conseguido pegar ele de surpresa naquele momento, quanto pelo que ele viu ela fazer com o Adam no último episódio. Então se por algum milagre esse reencontro acontecer, provavelmente não vai passar nem Wi-Fi. Mas como ele conseguiu criar coragem pra conseguir fazer tudo isso no episódio 6, quando 2 episódios mais cedo, no 4, ele não teve nem a capacidade de avisar a Charlie que o Val era um cara perigoso, e o quão mal ele estava se sentindo pelo risco que a Charlie correu quando ela tentou tirar ele dessa situação, falando direto com o Val. Mesmo sabendo que ela podia facilmente limpar o chão com o Valentino se assim ela quisesse. Tudo isso por puro medo do que o Val poderia fazer com ele e com as pessoas que ele gosta, até com a Charlie.
A resposta para essa pergunta é a coisa mais importante do personagem dele. E também é um ponto que vira de cabeça para baixo praticamente toda a dinâmica que o Angel tem durante a série. Um desenvolvimento gigantesco tanto do lado narrativo quanto do lado pessoal, que basicamente é a criação de confiança e de relações saudáveis e, principalmente, a coisa que provavelmente também é um motivo pro Angel ter aceitado fazer esse pacto para começo de conversa. A sensação de pertencer a algum lugar de verdade, por finalmente encontrar uma família para chamar de sua. Como a gente pode ver em um curta que a Vivi postou há bastante tempo atrás, ainda no começo de Jasmine, o Angel antes da morte tinha sim uma família, mais especificamente uma família de mafiosos. E pelo que a gente vê no curta, ele odeia eles tanto quanto eles odeiam ele. Com exceção, claro, exclusivamente da irmã dele, que ao que tudo indica é a única da família que era uma pessoa boa bastante para ter ido direto pro céu, tendo até especulações que a gente viu ela durante a música Bem-vindos ao Céu do episódio 6. E tanto por isso, pelo que a gente pode ver no clipe Addicted, dá pra imaginar que desde muito cedo ele sempre se sentiu solitário e excluído da família. E se a gente levar em consideração a época na qual ele morreu, 1940, ele provavelmente morreu ou sem sair do armário, ou sendo absurdamente ridicularizado e humilhado pela própria família simplesmente por ser da comunidade LGBT. Então, com essa falta de amor e carinho da família, provavelmente desde muito cedo na vida ele já não se sentia parte de um grupo, o que deixou ele emocionalmente vulnerável e manipulável para qualquer um que ofereça algum tipo de sensação de aconchego para ele. A razão disso é simples. Nós seres humanos somos criaturas sociais. Independente do que você diga ou do quão lobo solitário você possa ser, todo ser humano precisa de uma quantidade mesmo que mínima de interação social para conseguir se manter psicologicamente são. E se ele não tiver ninguém para suprir essa necessidade, a pessoa vai criar alguém para poder fazer isso. Um exemplo simples e muito famoso é no filme Náufrago, em que o personagem do Tom Hanks fica muito tempo sem nenhum tipo de interação ou indo encontrar qualquer pessoa viva, e no meio da sua loucura decide criar um amigo para poder conversar e fazer companhia. Isso na forma do Wilson, a bola de vôlei. Mas se você quiser olhar isso por uma lente um pouco mais moderna, esse vídeo mesmo já funciona como um tipo de interação social. Inclusive não esquece de dar like, é uma ótima interação e faz muito bem. Essa necessidade de interagir com uma comunidade vem da nossa própria evolução, já que se você parar para analisar, seres humanos não são animais muito fortes, muito rápidos, com dentes, garras afiadas. Tudo que a gente tem ao nosso favor é a nossa durabilidade imensa ao cansaço e a nossa inteligência, junto com o trabalho em grupo. Então o que permitiu que nós virássemos o topo da cadeia alimentar e pudéssemos sobreviver nesse mundo tão hostil era a nossa inteligência e o hábito de viver em tribos. Então aqueles indivíduos que não conseguiam viver em bandos ou não tinham pelo menos um companheiro para compartilhar a jornada, não só tinham muito mais dificuldade de sobreviver a desastres naturais e ataques de animais selvagens, como também eram praticamente incapazes de estimular a cabeça de cima e manter a saúde mental funcionando, o que acelerava o desenvolvimento de problemas mentais e facilitava ainda mais a morte desses indivíduos. E por conta disso tudo, é praticamente escrito no nosso DNA que se você não fizer parte de um grupo, você vai morrer. E dessa memória biológica vem grande parte dessa sensação de ter que pertencer a alguma coisa e angústia quando você não faz parte de um grupo. Então quando uma pessoa acaba sendo privada dessa sensação por muito tempo e não consegue fazer parte de uma tribo, ela começa a sentir uma espécie de desespero para conseguir suprir esse espaço vazio. Não importa quão minúsculo, ofensivo ou perigoso ele seja, vai cegar a pessoa de grande parte dos sinais tóxicos de um grupo, além de fazer com que ela se sinta obrigada a aceitar qualquer tipo de migalha de afeto que seja oferecida para ela. O que muitas vezes faz com que a pessoa adote um rótulo para poder simplesmente se inserir em uma tribo. Tipo aquelas clássicas de filme americano, atletas, nerds, populares, góticos, até mesmo os isolados que acabam virando um grupo próprio, onde ser excluído e fora da curva, seja isso da maneira saudável ou não, faz com que a pessoa se torne parte de alguma coisa maior. E com a internet essa situação só se alastrou mais ainda, com qualquer coisa servindo como um rótulo atualmente. E até mesmo aquelas pessoas que não têm rótulo são rotuladas em um grupo. Caixistas, sonistas, isentos, os esquisitos que falam de Red Pill e Blue Pill, e mais uma infinidade de outros grupos. O que pode fazer com que a pessoa desista da própria personalidade simplesmente para conseguir se encaixar em um rótulo específico. E nessa situação, uma pessoa maldosa e mais malandra pode chegar e tirar proveito disso, prendendo a sua vítima em uma situação de exploração da qual é muito difícil de perceber que está dentro e até sair, e que às vezes pode ser até mais restrita do que a situação de isolamento original. Mais detalhes sobre esse tipo de coisa nesses vídeos aqui, depois dá uma olhada lá. Um é meu e um é do Coisa de Nerd. E é exatamente esse o caso que o Angel sofria, sendo seduzido pela oportunidade de fazer parte de alguma coisa maior, na forma do elenco dos filmes adultos mais populares de todo o inferno, junto com uma vida luxuosa e fácil. Tudo para no fim acabar sem a alma e preso em um trato que obriga ele a obedecer tudo que o Valentino diz dentro do estúdio e aguentar qualquer coisa que ele fizer sem reclamar. Por muito tempo aceitando essa vida e achando que é a melhor que ele podia conseguir em toda a eternidade. Até finalmente ele ser encontrado pela...
até finalmente ser chamado pela Charlie para morar no hotel dela e encontrar um grupo que gosta dele pelo que ele é, elogiando e reafirmando todas as vezes que ele mostra a versão mais verdadeira dele, o que acaba suprindo de verdade esse vazio que ele tinha dentro dele e faz com que ele se sinta melhor consigo mesmo, e no final perceba cada vez mais os abusos pelos quais ele tem que passar, e sentindo cada vez menos necessidade de usar produtos ilegais para conseguir se sentir feliz. Pouco a pouco percebendo quão ruim era a vida que ele se obrigava a viver e finalmente se impor contra o sistema. Por isso ter acontecido, o Angel tá mais na mira do Valentino do que nunca ele esteve antes. E com o contrato dos dois ainda em vigor, provavelmente ele vai sofrer muito na mão do Val. Não só gravando filmes muito mais exigentes e pesados, mas provavelmente em algum momento na segunda temporada, o Angel vai acabar ficando preso dentro dos estúdios dos Vs, para que a partir dessa tecnicalidade, o Val tenha a oportunidade de fazer o que ele quiser com ele e fazer ele pagar por esse desrespeito. E se isso acontecer, meus amigos, vai ser um episódio inteiro só do Angel sendo resgatado pelo pessoal do hotel, ou fugindo por si próprio dos estúdios, provavelmente quebrando o contrato nesse processo e libertando o Anthony e a sua alma, o que possivelmente até levaria ele a se redimir e ir pro céu, mas também deixaria o hotel com um alvo ainda maior, servindo como um estopim para começar um ataque dos Vs contra o hotel, que levaria ao último confronto que finalizaria a segunda temporada de Hazbin Hotel. Uma coisa importante sobre esse negócio de necessidade de pertencer é que, mesmo sendo muito importante para nossa saúde mental, também pode fazer mal pra gente. Como eu comentei, tem gente que desiste da própria personalidade de distinção para poder pertencer a um grupo. Então é mais importante se lembrar que, apesar de ser importante fazer parte de alguma coisa, ser a versão mais saudável de você mesmo é mais importante ainda. E tanto quanto isso é importante, também é difícil entender e aprender a curtir a própria solitude, que é basicamente a habilidade de você conseguir ficar sozinho por um tempo e curtir a própria companhia. E mais importante, achar um grupo que te deixe confortável na sua pele e te permita ser a sua melhor versão de si mesmo. De preferência uma que não ofenda ninguém. Mas sobre Hazbin, eu tô bem interessado em ver como que as coisas vão repercutir na série, já que o Angel fez o que pra ele até um tempo era impensável, além de ter ido contra um dos maiores e mais fortes soberanos de todo o inferno. E se ele conseguir quebrar esse contrato, além de ser um momento muito lindo, também vai ser um momento onde o Val e os outros Vs não vão medir forças para fazer o pessoal do hotel pagar pelo que aconteceu. Mas e você? Você acha que o Angel vai conseguir quebrar esse contrato? Você concorda com essa provável origem do Angel? Você acha que mais contratos vão ser quebrados, talvez? Quem sabe a Terra Skerdust poderia ser redimida ao mesmo tempo? Você tá interessado em ver mais sobre os personagens de Hazbin? Comenta aí. Suas ideias são sempre interessantes de ver. E comentários fazem bem pro algoritmo do YouTube. Mas enquanto isso, não se esqueça de dar like, se inscrever e ativar o sininho, é sério. E dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Eu espero que eu possa te ver de novo logo. Tchau!